Olá, continuando. O vídeo parou de repente porque acabou o limite, tá bom? Então vamos reiniciar falando sobre os lugares por onde Jesus andou, não é mesmo? Nós começamos falando e fomos interrompidos de repente. Então agora nós vamos voltar a falar sobre esses lugares. Bom, então vamos lá. Eu falei que ele andou sobre as cidades de Tiro, Sidom, Fenícia, Líbano, Cesareia de Filipe, Síria, e você vai encontrar isso em Mateus capítulo 16, 13. No Egito, Mateus capítulo 2, 14. Egito e Israel. No Egito, ele andou sobre o Egito e Israel. Então, quando Jesus era criança, ele foi levado pelos pais, para o Egito para fugirem da fúria de Herodes. Por isso ele andou no Egito, tá? Em Mateus capítulo 2, verso 13. O Senhor Jesus pregou somente em Israel, seus apóstolos e discípulos até os confins da terra. Explique por que a divisão. Judéia, Samaria e Galiléia. Israel foi muito próspero, inicialmente no reinado de Salomão. Ele plantou a siderurgia do alumínio e cobre e aumentou os impostos, levando o povo à miséria. Após sua morte, seu filho Roboão não quis atender às reivindicações do povo, oprimindo ainda mais a combalida e azeda nação hebraica. Não baixa os impostos nem melhora as condições de vida de seus irmãos. Aproveitando-se dessa situação caótica, Jeroboão assume a liderança das tribos descontentes. E assim, em 923 a.C., o reino de Israel divide-se. As tribos de Judá e Benjamim permanecem fiéis à dinastia davídica. Entretanto, as do norte, encabeçadas por Efraim, formam um novo reino. As tribos do norte foram invadidas pela Síria em 722 e as do sul levadas em cativeiros em 586 pelos babilônicos. Samaria foi capital do reino do norte durante 200 anos. Essa cidade foi uma das mais importantes e influentes na vida de Israel. A Galiléia, um pequeno circuito de território no qual estavam 20 cidades que o rei Salomão deu ao rei Hirão. Você vai ver em 1 Reis, capítulo 9, verso 11. Judéia, designação grega e romana da terra de Judá. Então, vamos lá. Religiões e seitas. Cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2.106.962 seguidores. É monoteísta e se baseia na base dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O islamismo possui aproximadamente 1.283.424 fiéis. É a segunda religião mais praticada no mundo. E, além disso, é também um sistema que monitora a política, a economia e a vida social. Hinduísmo, com cerca de 851.291 fiéis, é a terceira maior religião e a mais velha do mundo. A religião se baseia em textos com os Vedas, os Puranas, o Mahabharata e o Ramayana. Quais as três principais divisões do islamismo? Os muçulmanos são divididos em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. Essas tendências surgem da disputa pelo direito da sucessão de Maomé. Tem também os sunitas são os partidários do califa abássidas, e outros grupos, além dos sunitas e xiitas, existem outras divisões do islamismo, entre eles os zeítas, anafitas, malequitas, chafeitas, barrais,
drusos e ambaditas. As principais divisões do judaísmo. Deixa eu ver aqui sobre os xiitas. Os xiitas eram o imã ou imã, líder da comunidade, herdeiro e continuador da missão espiritual do profeta, tá bom? Então, sobre o judaísmo, é comumente dividido nos três seguintes movimentos. Judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador, judaísmo reconstrucionista e judaísmo reformista. São as três principais divisões do catolicismo. São católicos romanos, católicos ortodoxos e protestantes. E as 5 principais divisões dos evangélicos pentecostais. Os pentecostais são identificados pelo movimento pentecostal que começou quando Pedro fez seu primeiro discurso, convertendo mais de 3.000 almas e pregando em outras línguas, né? Se pregando em outras línguas, gente, é falar estrangeiro, tá? Ele estava pregando a pessoas estrangeiras, falando a língua de outros povos. Não é língua que ninguém pudesse entender, não. Ele estava falando na língua de outras nações, porque ele recebeu o dom do Espírito Santo. Ele já falava algumas, por causa dele ser mercador, né? Trabalhar no mercado com pessoas de várias nações. Então ele aprendeu algumas línguas. Essa língua que aqui se refere línguas estrangeiras, tá? Então, esse foi um movimento pentecostal, né? E neopentecostais. Os neopentecostais, a gente pode dizer que seriam os pentecostais da nova era. Como o homem muda, eles também mudaram. Tem também os tradicionais. Os tradicionais, aqueles que não aceitam o movimento pentecostal, mas creem na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus. Tem os transculturais, né? Aqueles que têm um alicerce firmado na rocha dos séculos e que mesmo em meio às tradições e costumes diferentes da sua concepção, ele não se deixa influenciar e começa a difundir o reino de Deus por intermédio de sua conduta, não pela Bíblia, tá bom? É aqueles que vivem o costume das antigas, ele não segue a Bíblia, tá bom? O tempo vai passando, as pessoas vão ficando cultas, vão aprendendo, vão estudando, e aqueles lá, eles não querem aprender, não querem estudar, e eles querem seguir os preceitos antigos que não são bíblicos, tá bom? Alguma coisa e outra não, a maioria não. Então, e tem os fanáticos. Os fanáticos aqueles que, por medo de se contaminarem, acabam por menosprezar e criticar o raciocínio alheio e até causam intrigas e confusões em defesa da sua fé. Estes eu considero um tanto agressivos, mas compreendo o seu calcanhar de Aquiles. Então, é parecido, né, com os transculturais, aqueles que não se deixam influenciar e começam a difundir o reino de Deus por intermédio da sua conduta. Então, os fanáticos são pior ainda. Eles não aceitam, né, o ensino, eles têm medo de se contaminar, porque são muito santos, e eles acabam por menosprezar as pessoas que têm uma visão mais ampla e não aceitam, né, o ensinamento adequado, de acordo com a palavra de Deus. Eles querem viver no que eles aprenderam desde criança, tá seguindo aquilo. São os fanáticos, eles defendem e bate o pé e fala que e acabou, não aprende mais nada, morre naquilo. Então vamos lá. Qual a religião pura e imaculada aprovada pela Bíblia? Entenda bem, a religião pura e imaculada aprovada pela Bíblia, olha bem. A religião pura e imaculada aprovada pela Bíblia é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, 27. Você não é
puro e imaculado porque você ora e faz jejum só, não. Você é da religião pura e imaculada seguindo os preceitos do Senhor. Visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não seja corrupto. Seja empático com seus irmãos. Assista aqueles que estão sofrendo. Essa é a verdadeira religião, pura e imaculada. Não adianta você ficar de joelho orando 1 hora. Não adianta você falar muito quando ora, porque não é no muito falar. Não adianta fazer jejum se o seu coração não está aberto para as coisas de Deus, para a verdade, para a ordem de Jesus. Se você não faz nada que Jesus mandou, não adianta nada disso, viu? Sacrifício de tolo. Então vamos lá. É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus falou isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício Jesus já fez por nós, tá bom? Então, você pode jejuar 24 horas, pode jejuar 2 dias, pode jejuar 3 dias, pode subir monte, descer monte, subir o monte mais alto que for, se você não tiver na obediência, meu filho. Isso aí não é obediência, não. Jesus não mandou ninguém para monte, não, tá? Jesus ia para monte para entrar no íntimo com Deus, porque lá uma multidão seguia, os profetas também, e era um lugar muito movimentado. Então ele não tinha como falar com Jesus. Onde eles estavam sempre tinha alguém procurando eles por causa de ser profeta. Jesus, no caso, era aquele homem que realizava milagre, né? Que estava sempre atendendo os enfermos, aflitos. Onde ele ia, tinha o que comer. Então ele nunca estava sozinho. Subindo no monte, a multidão não ia atrás, viu? Então era por isso que ele ia para o monte, tá? Eliseu e os profetas, alguns profetas, eles subiam no monte para que não fossem incomodados e tivessem uma intimidade com Deus, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre as 3 principais festas dos judeus, tá bom? Nós vamos para o outro vídeo, tá bom? Vamos terminar isso aqui por enquanto. Fica com Jesus, Deus abençoe.